Vai nessa. Nessa voltava assim, ó. A gente falava, não dá pra pegar ele. Pessoal, todo mundo sabe que o Pato era um cara genial ali, que todo mundo esperava muito mais dele, que ele realmente entregou pra gente, né? Muita gente achava que ele seria ali o possível novo Ronaldo, o novo grande centroavante da seleção, depois do Ronaldo. Tem essa resenha aqui do Cafu com o Denilson aqui, contando como que foi quando ele chegou ali no Milan. Então vamos ver aqui esse vídeo. Bem interessante essa resenha. Mira até 2008. Então você pegou o Pato lá. Peguei, pô. Pegou no colo. O Pato ele pegou no Peguei colo. Cara, O que aconteceu com o Pato? o Pato, quando chegou no Milan, ficava o Calazzi, que batia nele do lado esquerdo, o Maldini, que batia nele no central, e eu que batia nele do lado direito. E o Nesta, quando passava, ainda dava uma rasteira nele. Só isso. Teve um dia que ficou eu, Maldini, olha só, eu, Maldini e o Nesta. Teve um dia que eu até apelei com o Calazzi. Eu falei, Calazzi, tá pegando muito forte, mano. Vai mais devagar, você vai machucar o menino. Se machucar o Ele menino, ganhou um corpo lá. Se machucar o Ele menino, chegou lá se machucar o fininho, menino, eu vou né? dar em você. Eu falava, Pato, pega e vai pra cima do Calazzi, que se ele der em você, quando ele passar aqui, eu dou nele. Pode ir, sem medo, sem dó. Deixa que eu me viro com o Calazzi. Eu não tenho bronca de medo de ninguém. Pô. Aí ficou eu, Nesta e o Maldini. Aí, treinamento, 1 contra 1. A gente falava, quem vai? Ninguém queria ir no Pato. Quem vai? Vai, o capitão, vai. O Maldini me chamava de capitão, eu chamava de capitão. Capitão, vai você. Aí o capitão voltava assim, ó. Vai Nesta voltava assim, ó. A gente falava, não dá pra pegar ele, mano. Que coisa. Não Fumaça. dá pra pegar ele. Ele era E eu muito falei, rápido. quando o Pato chegou, depois de 2 meses, eu falei pro Serginho, um dos maiores centroavantes na história do futebol brasileiro, depois dos outros, tá na nossa frente. Nossa. Alexandre Pato. Cara, isso me dá uma falo pra tristeza. todo mundo. Quando eu vou em programa de televisão, eu falo. Eu vi ele surgir no Inter, cara. Eu Do vi ele Alexandre surgir no Pato, eu Inter. falo. Sério? Era um Eu absurdo, falo. era um absurdo. Quando ele chegou no Milan, eu falei pra todo mundo, dos maiores centroavantes da história do futebol, chegou aqui, ó, Pato. Ele cortava pra direita, ele cortava pra esquerda, ele batia de direita, batia de esquerda, batia falta, fazia gol de cabeça. Ele tinha uma força, mano, na mudança de direção dele, tanto pra direita quanto pra esquerda, que a gente não sabia como pegava ele. E quando ele mudava a direção e dava o tapa, Esquece. eu falava assim, Maldini, Bibi, Tchau, tchau. não pega. Falava, Maldini, não. E a gente tá falando aqui nada mais nada menos que Maldini, Nesta, um dos maiores aí, né, zagueiros da história do Milan. Realmente marcou a história ali esse time. Cafu, então o pessoal que marcava o Pato aí não era brincadeira não. E o Pato chegou surpreendendo todo mundo lá e acabou que não virou o que virou. Então vamos ver o resto dessa resenha. Pega. Falei, ó, Maldini. não pegava. E a gente Maldini. ficava no treinamento, olhando. Pato, vai bater falta, ele ia bater falta. Vai fazer chute a gol, ele ia fazer chute a gol. Ó, capitão, ó. Ele era obediente, né, mano? Era. Ele era um moleque que tava com vontade de aprender, né? Ele tava voando, ele chegou. E eu falo até hoje, todo mundo pergunta, eu falo, olha, pra mim era Alexandre Pato. Os caras dão risada e falam, não, mas pra mim era o Pato. Eu vi o Pato no Milan. Eu não tô falando coisa que vocês colocaram na televisão, me deram um vídeo pra ver. Eu vi, eu treinei contra ele. Eu batia nele no treino, eu dava carrinho nele de 5 metros pra ver se eu chegava perto dele e não conseguia. Eu falei, caraca, tá aí. Como Vim pode? embora, terminou meu contrato, vim embora, ligo pra um, ligo pra outro. E aí, nosso Como é que menino, tá? como é que tá? Machucado. Já machucou? Teve um probleminha, mas nada de grave, não. Cara, e aí? Nosso menino não joga? Machucado. Aí jogava um jogo, ficava 2 fora. Jogava um jogo, jogava 2 fora. Eu falei, Serginho, e o nosso menino? Esquece, não vai jogar. Por quê? Não consegue dar sequência. Como não, Serginho? Nós temos daí o moleque tava voando. Ah. Não sei. De uma hora pra outra, ele não consegue jogar 3 jogos seguidos. Você jogou... Cara, essa pergunta até acho que é difícil pra ele Não responder. consegue jogar 3 jogos seguidos, cara. Que tristeza ouvir isso, cara. Porque eu Que vi olha- também ele começar e foi tem uma difícil- lacuna aí. Tem uma lacuna aí Foi que era pra difícil- ele preencher. E foi difícil Exato. detectar o que ele tinha, né? Um problema que ele tinha. Demorou. Não descobriram. Não descobriram. Tanto é que ele não dava sequência. Ele veio pro São Paulo, não deu sequência. Ele foi pro Corinthians, não deu sequência. Eu acho, né? Não tinha. Enganado. Era muita lesão muscular, né? Muita lesão muscular. é. E ficou Por forte. cirurgia, eu acho. Não que eu lembro. É inexplicável. E ele chegou lá, ficou encorpado, Isso, começou a fazer deu o corpo no musculação, Milan. fazer musculação com a gente. Vamos fazer musculação, moleque. Vamos botar músculo nessas pernas aí, que essas pernas aí vai dar muito trabalho pra nós. Então eu ia, ele chegava, tava na musculação, saía do treino e falava, você tá onde? Vai pra onde? Eu falei, eu vou pra musculação.
Depois do treino eu vou. Pô, Mas você você tava... teve contato depois com ele? Teve uma coisa de cabeça, assim, de desfocar um Cara, pouco? eu fui no casamento, pra você ter ideia, eu fui no casamento dele no Rio de Janeiro. A gente tava amizade, ele tinha amizade com meus filhos, cara. Eu acolhi ele como filho, mano. A vida dele era ficar com o Danilo e com o Wellington, meus 2 filhos, pô, em Milão. Então, tudo que eu fazia com o Danilo fazia, eu falava, ó, liga pro Pato, pede, chama ele pra sair, que é da idade de vocês, né, meu? Sim. Então, vocês sabem o que falar, mas não deixa ele sozinho em casa, não. Enquanto os pais deles não Que chegar, legal, mano. não deixa ele sozinho em casa. Então, toda vez que eu saía pra jantar, Pato, tô saindo pra jantar, tô passando aí pra te pegar. Falava, Danilo, passa lá, pega o Pato lá. O Wellington, passa lá, pega o Pato. Então, ele sempre tava com meus filhos. Fiz isso com o Kaká também, no Milo, ó, vai, fica com os moleques aí, Kaká, da idade de Aí o vocês, Kaká pô. falou, não, mano, eu vou pra igreja. Pra vocês não ficarem sozinhos. E, cara, eu vi no Pato um potencial de centroavante que há muito tempo eu não tinha visto, cara. E olha que eu joguei com o Romário, com o Bebeto, com o só Ronaldo, isso. com o Careca, Só isso. com o Edmundo. Falei, Luizão. caramba, meu Luizão. Falei, olha, Shevchenko. Tchevchenko, Izag, Batistuta, Nossa, Balbo. Meu Deus. Pessoal, então, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Se realmente o Pato deixou um pouco a desejar ali. Se ele poderia ter sido muito mais, entregado muito mais. Eu acho também ali que em certo momento ele deu uma perdida. Ele não se entregava tanto em campo. Parece que ele ainda ficava um pouco voado nos jogos. Tanto que aconteceu aquele episódio no Corinthians, que ele cavou no Dida e foi cobrado no vestiário. Depois ele não conseguiu render mais, o Corinthians foi pro São Paulo. No São Paulo também teve alguns bons jogos. Depois foi saiu de novo do São Paulo, né? Depois voltou, então teve 3 passos aí no São Paulo ali. Só que ele parece que ele não rendia mais, não conseguia engatar o que ele prometia ali. Tipo como fosse o Ganso também, que a gente esperava muito mais. Foi um craque de bola, claro, mas não entregou o tanto que poderia entregar. E se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, ajuda demais. Até a próxima.